Olá, galera, tudo bem com vocês? Então, como que vocês estão aí? Estão bem? Como que passaram essas 2 semaninhas de descanso? Pessoal, espero que vocês estejam mais focados. Eu sei que não é muito fácil, né? A gente iniciar mais um bimestre aí com as aulas à distância, aula por vídeo, mas, pessoal, nós sabemos que não é tão fácil assim, mas nós devemos nos dedicarmos, né? Vamos estudar um pouquinho a mais esse bimestre. Vou mudar um pouco os métodos de avaliações para vocês. Algumas cobranças a mais existirão. Claro que tudo dentro do conforme, tudo na medida do possível para vocês, tá bom? Pessoal, vamos começar então aqui com o nosso assunto de movimento circular uniforme. Nas 4 primeiras semanas de aula, nós utilizaremos a apostila do segundo bimestre ainda. Por quê? Falta nós vermos movimento circular uniforme e basicamente a dinâmica, que é as leis de Newton. Mas, professor, nós não poderíamos ter encerrado isso no segundo bimestre? Pessoal, a ideia é trabalhar esses dois assuntos com calma, que são dois assuntos que caem, são dois assuntos que são trabalhosos, mas não é difícil acertar uma questão ou outra. E são muito importantes, galera, para vocês entenderem muito das coisas do dia a dia. Beleza? Então, pessoal, vamos lá. Qual é o princípio do movimento circular uniforme? Galera, o movimento circular uniforme, basicamente, é o movimento, vai parecer um pouco redundante, que se movimenta em círculos. Mas qual que é a ideia desse círculo? Galera, o nosso circuito é que a origem e o final do movimento tem sempre o mesmo ponto. Ou seja, ele dá toda essa volta aqui e retorna sempre nessa posição. Então, ele vai ficar sempre com esse movimento circular aqui, tudo bem? Vamos ver aqui, ó, este movimento circular, vamos passar para essa situação aqui, ó. Vamos entender. Nós temos um ponto central, que é o eixo de rotação. Todo o movimento aqui, ó, por exemplo, esse ventilador. Quem já viu, quem conhece um ventilador, sabe que as abas do ventilador aqui, as pás do ventilador, elas giram livremente em torno de um eixo aqui no centro, certo? Aqui nesse X tem um eixo. Qual que é a ideia do eixo? O eixo, galera, ele fica parado e tem uma rotação em seu entorno, certo? Fica contornando um ponto central, certo? Galera, da medida do ponto central até a extremidade desse eixo, nós chamamos de raio, certo? Professor, é o mesmo lá que nós vimos dos círculos, que o raio, toda a circunferência, a medida do ponto médio, do ponto central até a extremidade, eu chamo de raio. E a medida do ponto médio, de uma extremidade à outra, passando pelo ponto médio, eu vou chamar de diâmetro. Isso aí, galera, é a mesma denominação, correto? Galera, vamos agora entender o movimento vertical, perdão, o movimento circular. Esse movimento circular, vamos definir aqui como a origem. Ele vai fazer o quê? Ele vai dar uma volta e vai sempre voltar no mesmo ponto, tá bom? Vamos imaginar que tem uma bolinha aqui que está fazendo esse movimento circular. Uma situação, imagine que você está segurando um fio que na extremidade do fio tem uma pedrinha amarrada e essa pedrinha vai circular. Galera, perceba uma coisa, que sempre aqui, quando ele executar esse movimento circular, perceba que ele vai batendo nessas extremidades aqui sempre no raio, que vai ser sempre o comprimento da nossa corda. Todas essas distâncias aqui são sempre as mesmas. Por exemplo, quando ele está aqui, a distância é a mesma de quando ele está aqui, quando está aqui, e tanto faz, beleza? Galera, o percurso que ele vai percorrer é isso aqui, ó. É o tamanho da minha circunferência. Perceba aqui que eu estou contornando ela. Esse é o meu deslocamento, o meu ΔS, que é o comprimento da circunferência. Lembra do comprimento da circunferência? Imagine que você pega essa circunferência aqui, ó. Essa circunferência, você abre ela. Ela vai se tornar uma
reta, que é a mesma coisa, ó. Perceba que se eu abrisse essa circunferência, é a mesma coisa quando você pega aquela fita métrica, sabe a fita métrica? Você pega uma fita métrica e coloca em volta da sua cintura. Ela fica circular, mas quando você estica ela, ela se torna uma reta. Então, esse aqui é o meu comprimento, o meu ΔS, é a distância percorrida. Lembra lá da trigonometria, perdão, lá da parte, esqueci o nome, da geometria. Como que vocês calculavam o comprimento de uma circunferência? O comprimento de uma circunferência é calculado por 2 vezes π. Eu já vou falar o que é o 2π. Vezes o raio da circunferência. Então, esse ΔS é 2πr. 2π é quem é o raio? É essa distância aqui do centro até a extremidade. E quem é o 2π? Galera, o 2π da nossa circunferência aqui, ele é quem? Eu vou dar uma apagadinha aqui. Ó, vamos apagar tudo aqui que a gente fez. Galera, o 2π da nossa circunferência, ele vai ser quem, galera? O 2π, ele é uma medida, depois nós vamos ver que ele tem a ver com o arco, com a distância, com o comprimento de uma corda, com relação a um ângulo central. Mas nós resumindo, galera, cada vez que eu executo uma volta completa, eu ando em questão de graus 360 graus. Lembram que meia volta corresponde a 180 graus? Certo? Cada vez que eu dou uma volta completa, eu ando 360 graus. Beleza? Então, galera, o 2π, ele é a linguagem. Ó, graus seria uma medida angular de ângulos. Mas, professor, quando eu estou trabalhando com metros, eu não posso trabalhar com metros e ângulo ao mesmo tempo, porque ângulo não é uma medida de distância e o metro é uma medida de distância. Então, galera, vamos para deixar mais simples para vocês entenderem. É uma setinha. Professor, tá certa essa definição? Não é que ela tá errada, mas ela tá muito superficial, mas é o mais fácil para vocês entenderem de começo. Galera, o 360 graus, quando eu quero em medidas de distância, eu vou chamar de 2π. Então, cada vez que eu ando uma volta completa, ó, que eu der uma volta completa, eu andei 360 graus ou 2π. Então, pessoal, quando eu falo, 2πr, por quê? O 2π corresponde ao movimento circular, a uma volta, e R é o tamanho da volta. Por quê? Quanto maior for o raio, galera, ó, eu tenho uma volta aqui. Aí eu tenho um raio mais, desculpa, não parece bem um círculo, né? Mas ó, o raio ficou maior, então a volta vai ser maior. Então o comprimento da minha circunferência é maior. Porque cada vez que eu aumento o raio, eu estou aumentando o comprimento da circunferência. E o 2π significa que é um círculo. Vamos definir uma setinha assim. Beleza? Então nós entendemos já o que é o movimento circular. Professor, você pode dar exemplos de movimento circular? Galera, o carrossel, a montanha-russa não, perdão, o carrossel, aquele que tem os cavalinhos que fica, é o carrossel esse, né? É a roda gigante, perdão. Por exemplo, o relógio tem os ponteiros executam o movimento circular, a nossa máquina de lavar roupa, ela executa o movimento circular. Então, todos esses elementos, a roda do carro, a roda da bicicleta, o pedal da bicicleta, todos eles executam movimentos circulares. Tudo bem? Então, galera, vamos lá. Vamos para o próximo slide, então. Galera, o movimento circular, definindo teoricamente, agora que nós já entendemos tudo sobre o movimento circular, o movimento circular é aquele que é realizado por um corpo numa trajetória circular ou curvilínea. Professor, mas por que curvilínea? Galera, porque se eu não tiver um círculo completo, eu vou chamar de uma curva, tá bom? A grandeza e importância que devem ser consideradas na realização desse movimento, cuja orientação da velocidade é angular. Professor, o que quer dizer que a velocidade é angular? Galera, que a velocidade ela não vai ser linear. Lembra do movimento retilíneo? Retilíneo, lembra que eu falei para vocês? Que se movimentava em uma linha reta. Se é uma linha, é uma reta, né? Mas se movimentava em uma reta. O movimento circular, galera,
ou movimento à velocidade angular é que ela está andando em ângulos. Como assim? É que ela sempre vai ter um deslocamento no sentido de radianos. O que seria o 2π radianos, professor? Seria uma volta completa. Então, isso que seria a nossa velocidade angular, que é um movimento em círculos. Nós vamos ver já o que são os períodos e a frequência. Galera, vamos lá. Então, período e frequência. Período é o tempo necessário para que o movimento circular complete uma volta. Por exemplo, uma pegadinha. Qual é o período dos ponteiros do relógio de pulso? Um relógio analógico, aquele que não é digital, aquele que tem ponteiro. Galera, o ponteiro dos segundos demora para dar uma volta completa 1 minuto ou 60 segundos, certo? Pô, já, ó, é o relógio aqui, ó. Ele vai ter 3 ponteiros. Um maiorzão, um menorzinho e um pequenininho, que é a hora, segundos e minutos. O ponteiro dos minutos demora 1 hora completa para dar uma volta. Perdão, é 1 hora completa para dar uma volta completa. O relógio dos segundos, 60 segundos para dar uma volta completa, ou 1 minuto. E o relógio das horas? Não demora 24 horas. Cuidado, por quê? Porque o relógio sempre marca 12, pessoal. Então, ele vai demorar quanto tempo para dar uma volta completa? Em 12 horas, ele deu uma volta completa. Entenderam? Então, o período é o tempo que demora para dar esta volta completa. Se você pensar o seguinte, professor, então, um carro de Fórmula 1, quando eles dão o tempo médio de prova, por exemplo, lá, o tempo médio de prova é 1 minuto e 43 segundos por volta. O que significa? Que ele demora 1 minuto e 43 segundos para dar uma volta completa. Este seria o período? Sim, galera. Período é o tempo necessário para dar uma volta completa. E a frequência? Galera, a frequência é o número de voltas que você dá. Por exemplo, eu vou estipular um tempo. Eu vou sair correr no parque ambiental. Eu quero saber a minha frequência por hora. Eu vou caminhar, por exemplo, eu dei 12 voltas em 1 hora. Então, a minha frequência do parque ambiental é 12. Mas, professor, 12 o quê? Voltas por hora. Entenderam? Então, a frequência é o número de voltas que você dá em um certo intervalo de tempo. Beleza, pessoal? Galera, aí vamos pensar o seguinte. Por exemplo, o motor do carro, ele utiliza as rotações por minuto. Então, se eu tenho o motor de um carro funcionando a 1000 RPMs, significa que eu faço 1000 rotações por minuto. Então, professor, passou 1 minuto, ele deu 1000 voltas completas? O carro? Não, o motor do carro ele funciona em ciclos. Beleza? Um ciclo, galera, quer dizer uma volta completa. Mas, professor, a gente sempre fala do SI, certo? Galera, o SI é quando eu tenho tempo em segundos. Eu faço um parâmetro em segundos. Por exemplo, se eu dou uma volta completa em 1 segundo, a minha frequência, ó, é 1 Hz. Por quê? Hertz é o número de voltas que você dá por segundo. Então, professor, eu vi lá que um ventilador tinha uma frequência de 60 Hz. O que significa? Que a cada 1 segundo que passar no relógio, ele vai dar 60 voltas. Então, como que eu calculo a frequência? É o número de voltas pelo tempo. Se eu tiver o tempo em segundos, essa frequência será em Hertz, que é o nosso sistema internacional. Lembra que a velocidade é em metros por segundo? A frequência tem que ser em segundo também para estar no sistema internacional. Então, não, rotações por minuto, professor, é sistema internacional? Não é, galera. Cuidado com essas pegadinhas, tá bom? Pessoal, aí o seguinte. Então, a minha frequência, professor, ó, eu quero saber, por exemplo, eu dei meia volta em 1 segundo. Então, a minha frequência é meio Hertz. Tá bom? Mais para frente a gente vai fazer alguns exercícios, vão entender melhor, mas para a gente conhecer
o assunto que nós estamos trabalhando, tá bom? Beleza? Galera, agora vamos para o próximo slidezinho, então. Já vimos que... outra coisa importante falar. Pessoal, a frequência e o período, um é o inverso do outro. Então, se o meu período é 10, então a frequência vai ser 1 sobre 10. Professor, então, a frequência, como que eu calculo a frequência? Tem fórmula para o período? Não tem. A frequência é o número de voltas pelo tempo. Como a frequência é o inverso do período, para calcular o período é só inverter a frequência. Então, vai ser quem? Período é quem? É o tempo que você gastou pelo número de voltas que você deu. Por exemplo, eu gastei 1 minuto e eu dei uma volta, meu período é de uma volta por minuto. Eu gastei 5 minutos e dei 25 voltas. Meu período são 25 voltas por minuto. Beleza, pessoal? Então, ó, o que acontece aqui, ó? Então, o período e a frequência, um é inverso do outro. Então, eu falar que eu tenho a frequência, eu quero descobrir o período. É só pegar a frequência e 1 sobre o período. Professor, agora eu tenho o período. Então, eu tenho o período. Eu quero descobrir a frequência? É 1 sobre a frequência. Se você tiver o período, você descobre a frequência. Se você tiver a frequência, você descobre o período. Beleza, pessoal? Continuando aqui. Galera, agora nós vamos ver dois tipos de velocidade que o movimento circular ele possui. Como assim, galera? Professor, primeiramente, qual que é a diferença do movimento circular para o movimento circular uniforme, o MCU? O movimento circular uniforme é que ele continua sempre com a mesma velocidade. Qual velocidade? A velocidade angular. O que é a velocidade angular? A velocidade angular, chamado de ômega aqui, é a razão entre o deslocamento angular sofrido por um móvel em relação ao tempo. Então, a velocidade que a gente sabia, ela era em metros por segundo. A velocidade angular, ela vai ser quem? Ela vai ser ângulos por segundo. Professor, esse ângulo pode ser em graus? Sim. Por exemplo, a minha velocidade de angular, eu dou uma volta por segundo. Então, são 360 graus por segundo. Professor, mas eu vi lá que estava escrito que a minha velocidade angular, por exemplo, é 2π por segundo. Lembram que a cada volta completa corresponde a 360 graus? Se eu estiver trabalhando em ângulos. Se eu estiver trabalhando em graus, né? Se eu estiver trabalhando com unidades de comprimento, eu vou chamar de 2π. Professor, mas 2π é adimensional, mas lembra lá que eu falei um macetinho para vocês? Então, por exemplo, 2π corresponde a uma volta por segundo. Igual aqui, uma volta por segundo. Então, a velocidade angular, ela é calculada como o número de ângulos por segundo. Galera, então a velocidade angular W, ó, a velocidade angular é dada em radianos por segundo. Então, a velocidade angular W é quem? Radianos é o ângulo, é a variação de ângulo. Variação de ângulo pela variação de tempo. Então, como que eu calculo a velocidade angular? Ômega é igual a o número de voltas que eu dei, 2π. Galera, perdão. Ei, como que eu chamo voltas? É o número de voltas, só que eu não vou calcular em graus, porque a unidade é radianos. Como que eu transformo uma volta para radianos? É o número de voltas, ó, 2π. N, quem que é esse N? É o número de voltas pelo tempo. Mas, professor, se eu der só uma volta, então a minha velocidade angular vai ser quem? Vai ser 2π, que é uma volta. Como que eu chamo o tempo de uma volta? Período. Então como que eu calculo a velocidade angular, professor? A minha velocidade angular, ômega, o que seria a velocidade angular? Ó, tá vendo isso aqui? É o ângulo. Mas, professor, o ângulo não é esse aqui? Sim, galera, mas eu estou projetando aqui maior. Percebam que esse é o raio, certo?
mas eu não quero saber a distância. Eu não quero saber que essa volta é desse tamanho ou essa volta é desse tamanho. Isso seria a velocidade linear, que ela é dada em metros por segundo. A gente calcula? Sei, mas não nessa aula. Galera, então a velocidade angular ela só quer saber o quê? O número de voltas. Professor, mas então se eu der uma volta de 10 metros de distância e der uma volta de 100 metros de distância no mesmo tempo, a minha velocidade angular vai ser a mesma. Beleza, pessoal? Então, a velocidade angular nada mais é do que o número de ângulos que eu ando. O número de ângulos é delta teta. Teta que seria esse aqui, ó, o número de ângulos. Mas se eu der uma volta completa, eu ando 360 graus. Mas eu não posso calcular em graus. Eu quero calcular em radianos. Então, é 2π. Como que eu chamo o tempo de uma volta? Período. Beleza? E essa é a nossa velocidade angular. Galera, na próxima aula nós veremos o quê? Nós veremos como calcular a velocidade linear. Tá bom? E vamos distingui-las. Até mais. E espero que... Professor, mas por que você não vai explicar hoje? Porque, galera, senão vai ficar muito extenso para vocês. Vamos acompanhar isso aqui antes. Vou passar uns exercícios de velocidade angular. Aí nós fazemos, beleza? Um abraço, então, pessoal. Até a próxima aula.